As redes estavam prestes a se rasgar, os barcos quase afundavam, e Pedro, sem chão, caiu de joelhos diante de Jesus. Senhor, eu sou pecador. Mas como esse pescador rude chegou até aqui? Tudo começou dias antes, quando uma voz cortou o silêncio do Jordão anunciando a todos: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nesta história, você vai descobrir o primeiro encontro, o novo nome que mudou um destino e o milagre que confirmou o chamado. E eu te pergunto, e você, o que tem procurado na sua vida? O vento ainda soprava entre as pedras do deserto. O silêncio daquele lugar árido parecia guardar o eco das últimas palavras de Jesus. Está escrito. 3 vezes ele havia enfrentado o inimigo e 3 vezes respondeu com a espada da palavra. Agora, Satanás se retirava derrotado e os anjos vinham servi-lo. Foi assim que terminou a batalha no deserto. Mas não era o fim. Era apenas o começo. O sol se erguia lentamente no horizonte, tingindo de vermelho as colinas secas da Judéia. O mesmo Jesus que entrara fraco e faminto naquele cenário, agora saía fortalecido, não pelo pão que não comeu, mas pelo Espírito que o sustentou. Seus passos deixavam marcas na areia, mas eram passos firmes, de quem sabia para onde ia. Cada pegada parecia anunciar: o tempo chegou. Ele não voltou como entrou. O carpinteiro de Nazaré havia enfrentado o deserto e vencido onde Adão falhou. O novo Adão estava pronto para iniciar a missão que mudaria o destino de toda a humanidade. Ao descer das colinas, o silêncio do deserto dava lugar ao burburinho das vilas. Crianças brincavam nas ruas de terra batida, vendedores anunciavam seus produtos nos mercados e pescadores consertavam suas redes à beira do lago. A vida seguia como sempre, mas ninguém imaginava que entre eles caminhava o Filho de Deus, carregando nos ombros a autoridade do céu. Lucas descreve esse momento com uma frase simples, mas poderosa: Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. No entanto, essa fama não começou com milagres ou discursos diante de multidões. Começou no olhar de quem o via caminhar, no tom de sua voz, na firmeza de suas palavras. Ele não precisava de títulos ou exércitos, havia algo diferente nele, e o povo começava a perceber. O cenário espiritual de Israel estava carregado. Sob o domínio de Roma, o povo sofria com impostos pesados e soldados que tratavam todos como escravos. Muitos esperavam o Messias guerreiro, um rei que empunharia a espada contra César. Outros sonhavam com um sacerdote que purificaria o templo e devolveria a glória a Israel. Mas Jesus não se encaixava em nenhum desses moldes. Ele não buscou os corredores do poder, nem as praças cheias de políticos e sacerdotes. Ao contrário, Jesus caminhava para se encontrar com homens simples, desconhecidos do mundo, mas que se tornariam colunas da fé. O deserto havia sido o campo de batalha invisível, onde ele provou sua fidelidade ao Pai. Agora começaria outra etapa: formar discípulos, preparar corações, lançar as bases do reino de Deus, não em palácios, mas em vidas transformadas. O contraste era impressionante. Do isolamento do deserto, Jesus caminharia em direção às multidões, do silêncio para as vozes curiosas que começariam a segui-lo, do jejum para a abundância da missão. O Filho amado estava pronto e o mundo estava prestes a conhecer o Cordeiro de Deus. Às margens do rio Jordão, a cena era outra. O deserto ainda estava perto, mas ali a vida fervilhava. Homens e mulheres desciam das aldeias próximas, atravessando as estradas empoeiradas, trazendo consigo seus filhos e seus pecados. Vinham para ouvir a voz de um profeta, a mesma voz que ecoava como um trovão em Israel depois de 400 anos de silêncio. Era João Batista, vestido de peles de camelo, cinturão de couro apertado à cintura, voz forte e olhar ardente. Suas palavras não eram suaves, eram como um machado cortando raízes.
Arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Muitos vinham apenas por curiosidade. Outros se aproximavam cheios de temor, mergulhavam nas águas do Jordão e saíam com lágrimas, sentindo como se o coração tivesse sido lavado junto com o corpo. Ainda assim, havia um ar de expectativa no ar. João mesmo dizia: "Eu não sou o Cristo, eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é mais poderoso do que eu." E foi então que o improvável aconteceu. Enquanto João pregava, seus olhos se elevaram. Entre a multidão que caminhava, ele o viu. Não era mais apenas o primo distante. Não era apenas aquele que havia sido batizado semanas antes. Agora ele voltava do deserto. João reconheceu de imediato. Sua voz cortou o burburinho da multidão. "Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Um silêncio tomou conta do lugar. Muitos olharam em volta, confusos. Outros seguiram o dedo em riste de João e viram aquele homem de semblante sereno caminhando. O que João queria dizer com isso? O que significava chamar alguém de Cordeiro de Deus? Para um judeu, essa imagem era profunda. Desde crianças, eles conheciam a história da Páscoa. Quando seus antepassados estavam escravizados no Egito, cada família sacrificou um cordeiro e passou o sangue nos umbrais das portas. O anjo da morte passou por cima e Israel foi liberto. Desde então, todo ano, o cordeiro pascal era lembrança de salvação. Além disso, no templo, cordeiros eram sacrificados todos os dias como uma oferta pelos pecados do povo. Ao chamar Jesus de Cordeiro de Deus, João não estava apenas usando uma metáfora bonita, ele estava dizendo algo radical. Aquele homem não veio apenas para ensinar ou para libertar Israel dos romanos. Ele veio para carregar o pecado do mundo inteiro. Alguns discípulos de João ficaram impactados. Era como se o próprio profeta que eles seguiam com tanta devoção agora apontasse para outro e dissesse: "É ele, sigam-no." A cena tinha um peso tremendo. João não buscava glória para si. Ele sabia sua missão era preparar o caminho, e agora o caminho estava diante deles. As palavras ecoaram na alma dos que estavam presentes. O Cordeiro de Deus. Uma declaração que atravessaria os séculos, até hoje repetida nos púlpitos, nos cânticos e nas orações. Naquele instante, o céu falava por meio da boca de João. O Messias estava entre eles. As palavras de João Batista ainda pairavam no ar. "Eis o Cordeiro de Deus." Alguns cochichavam entre si, tentando entender. Outros, com o coração queimando, não conseguiam tirar os olhos daquele homem que caminhava em silêncio, sem ostentação, mas com uma autoridade diferente de tudo que já haviam visto. Entre a multidão, 2 discípulos de João se inquietaram. Eram André e outro jovem. Provavelmente João, o futuro evangelista que mais tarde escreveria esse relato. Eles confiavam em João Batista, seguiam sua pregação, aprendiam com suas palavras. Mas, se o mestre deles apontava para outro, como poderiam ignorar? Com passos hesitantes, começaram a seguir Jesus à distância. Não ousaram chamá-lo. Apenas andavam atrás, como quem não sabe se deve se aproximar. Foi então que Jesus se voltou. Seus olhos encontraram os deles e, em vez de ignorar ou repreender, ele fez uma pergunta simples, mas que atravessou o coração daqueles rapazes. "O que vocês procuram?" Não era uma pergunta trivial. Jesus poderia ter dito: "Quem vocês procuram?" ou "O que querem?" Mas não, ele foi direto ao coração. "O que vocês procuram?" Como quem diz: "Qual é o desejo mais profundo da alma de vocês?" Eles se entreolharam, nervosos. Não sabiam o que responder. As palavras que saíram foram quase infantis. "Rabi, onde moras?" Não pediram sinais, não pediram milagres, não perguntaram sobre Roma ou sobre política. Apenas quiseram estar perto. Jesus, com um sorriso sereno, respondeu: "Venham e vejam." Foram e passaram aquele dia inteiro com ele. Sentaram-se,
ouviram sua voz, fizeram perguntas, partilharam pão. Não sabemos todos os detalhes dessa conversa. O Evangelho guarda o silêncio, como se dissesse: foi tão íntimo que só quem esteve lá poderia entender. Mas sabemos que ao final daquela tarde, André não era mais o mesmo. João também não. O coração deles queimava com uma certeza. Aquele não era apenas um mestre, era o Messias. André não conseguiu conter a emoção. Saiu correndo. Precisava contar a alguém. E foi direto até seu irmão, Simão. O encontrou e disse sem rodeios: achamos o Messias. Imagine a cena. Simão, o pescador rude, acostumado às águas agitadas do lago, provavelmente riu ou estranhou. Mas André não estava exagerando. Seus olhos mostravam convicção. Era como se dissesse: eu vi, eu ouvi, eu tenho certeza. E então André levou Simão até Jesus. O encontro que mudaria não apenas a vida de um homem, mas a história da igreja inteira, estava prestes a acontecer. Simão, o pescador de temperamento forte, conhecido por sua coragem, mas também por sua impulsividade, agora estava diante do homem de quem tanto ouvira falar. Jesus olhou para ele. Não apenas olhou, fitou seus olhos como quem enxerga além do que é visível. Não viu apenas o pescador, não viu apenas o irmão de André. Ele viu o homem que um dia pregaria em Jerusalém, o homem que choraria amargamente por negar seu mestre, mas que também seria restaurado e se tornaria coluna firme da igreja. E com voz serena, mas cheia de autoridade, declarou: você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que traduzido é Pedro, a rocha. Simão não entendeu naquele momento o peso daquelas palavras. Como poderia imaginar que aquele novo nome não era apenas um título, mas uma profecia sobre seu futuro? Na tradição judaica, mudar o nome de alguém era redefinir seu destino. Assim foi com Abrão, que se tornou Abraão, e com Jacó, que se tornou Israel. Agora, Simão recebia uma identidade nova diante do Filho de Deus. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia, e ali encontrou outro homem, Filipe. Sem longos discursos, sem explicações complicadas, apenas disse: siga-me. Filipe obedeceu de imediato. Era como se aquela voz tivesse o poder de romper dúvidas e segurar o coração. Quando alguém ouvia o chamado de Jesus, ou o rejeitava de vez, ou entregava tudo sem reservas. Filipe escolheu seguir. Mas ele não guardou a novidade só para si. Correu até seu amigo Natanael e anunciou com entusiasmo: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também falaram, Jesus de Nazaré, filho de José. Natanael franziu a testa, incrédulo. De Nazaré pode vir alguma coisa boa? Era o preconceito da época. Nazaré era uma cidade pequena, desprezada, sem prestígio. Os galileus eram vistos como gente simples, sem importância. Como poderia o Messias vir dali? Felipe não discutiu. Não tentou argumentar. Apenas respondeu com as palavras mais simples e poderosas: venha e veja. Natanael decidiu ir. E ao se aproximar, antes que dissesse qualquer coisa, Jesus olhou para ele e afirmou: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Natanael se espantou. De onde me conheces? E Jesus respondeu: eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes que Filipe falasse com você. Natanael sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Como aquele homem sabia? Como podia ver o que ninguém mais vira? Atônito, declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus então sorriu e disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que estas.
E assim, um a um, os primeiros discípulos se juntavam a ele. Não eram sacerdotes nem nobres, mas homens simples chamados por uma voz que mudava destinos. Dias se passaram desde aquele primeiro encontro. Os discípulos haviam conhecido Jesus, ouvido sua voz, sentido algo diferente que os atraía irresistivelmente. Mas ainda havia incertezas. Afinal, seguir um rabino significava deixar para trás o trabalho, a rotina, a segurança. Era preciso mais do que palavras para romper as amarras da vida comum. Foi então que a cena aconteceu, às margens do Mar da Galileia, também chamado de Lago de Genezaré. O dia estava clareando. Os barcos voltavam da pesca noturna, mas os rostos dos pescadores revelavam frustração. Nada tinham conseguido. Redes vazias, braços cansados, estômagos famintos, a rotina de uma noite perdida. Simão Pedro estava entre eles, lavando as redes, tentando disfarçar a decepção. Ele já havia ouvido Jesus, já havia sentido algo em seu olhar, mas ainda estava preso ao ofício que conhecia desde criança. A pesca era sua vida. Foi nesse cenário que Jesus se aproximou. A multidão o seguia, ansiosa por ouvir suas palavras. Ele então entrou justamente no barco de Pedro e pediu: "Afaste o barco um pouco da praia." Pedro obedeceu, e ali, sentado no barco, Jesus começou a ensinar a multidão. Sua voz ecoava sobre as águas, suave e firme. Cada frase era como alimento para almas famintas. Quando terminou de falar, Jesus voltou-se para Pedro. O olhar penetrante que já o havia chamado Cefas agora tinha um novo desafio. "Levem o barco para águas mais profundas e lancem as redes para a pesca." Pedro suspirou. Seus braços doíam, sua mente estava cansada. Ele respondeu: "Mestre, trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes." E assim fez. De repente, a rede que antes voltava vazia começou a se mover. Primeiro um puxão leve, depois uma resistência enorme. Peixes em abundância, tantos que a rede quase se rompe. Pedro gritou e logo Tiago e João, em outro barco, vieram ajudar. Ambos os barcos ficaram tão cheios que quase afundam. O impossível havia acontecido diante dos olhos deles. Aquilo não era sorte, era poder divino. Pedro, atônito, caiu de joelhos diante de Jesus e exclamou: "Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador." Ele finalmente entendeu. Jesus não era apenas um mestre, não era apenas alguém sábio, era o Senhor. E diante dele, Pedro se viu pequeno, indigno, necessitado. Mas Jesus não o afastou. Pelo contrário, com firmeza e ternura, disse: "Não tenha medo. De agora em diante você será pescador de homens." Naquele instante, o chamado não era mais apenas uma promessa, era uma missão. Pedro, Tiago e João puxaram as redes, abandonaram os barcos, deixaram os peixes. Nada daquilo importava mais. O maior tesouro agora era seguir aquele que os havia encontrado. O lago voltou ao silêncio, mas dentro deles algo havia mudado para sempre. O chamado de Jesus foi acontecendo em etapas. Primeiro, o encontro simples: venham e vejam. Um convite para estar perto, ouvir, observar, experimentar. Depois, a confirmação poderosa, o milagre da pesca que selou no coração de Pedro, Tiago e João a certeza de que não havia mais volta. E não é assim também conosco? Muitas vezes, o Senhor nos chama de forma silenciosa. Pode ser através de uma palavra, de um louvor, de uma oração em meio à madrugada. É um sussurro suave, quase imperceptível, que diz: "Segue-me." Mas em algum momento,
ele confirma esse chamado. E quando confirma, não há mais dúvidas. Pode ser uma resposta impossível, uma porta que se abre, uma transformação dentro da alma. Ele nos mostra que é real, que é Senhor, que é digno de confiança. Pedro primeiro ouviu que seria chamado rocha, mas só entendeu o peso disso quando viu sua rede se romper de tantos peixes. Assim também, às vezes, Deus já declarou sobre nós promessas que ainda não compreendemos totalmente. Só mais tarde, quando experimentamos sua mão agindo, percebemos o quanto Ele já via em nós algo que nós mesmos não víamos. E a caminhada com Jesus só estava começando. Depois do chamado dos discípulos, viria o primeiro sinal público de sua glória. Não foi em um palácio, nem no templo de Jerusalém. Foi em uma festa simples, em uma aldeia da Galileia, durante um casamento em Caná. Ali, diante de familiares e amigos, Jesus transformaria água em vinho, e todos veriam que o Messias não havia vindo apenas para ensinar, mas para revelar a abundância da nova aliança. Esse será o tema do nosso próximo episódio. E eu já deixo o convite. Não perca, porque você vai se surpreender com os detalhes escondidos nessa primeira manifestação do poder de Cristo. E agora, eu quero falar com você que está ouvindo essa história. Você se lembra de como foi o seu primeiro encontro com Jesus? Ou ainda espera por um momento de confirmação, um milagre, uma resposta que só Ele pode dar? Deixe nos comentários qual foi o momento em que você sentiu o chamado de Jesus na sua vida. Sua resposta pode edificar outras pessoas que também estão caminhando nesse processo de fé. Jesus continua chamando hoje. Ele ainda diz: segue-me. Talvez o chamado para você não seja deixar barcos e redes, mas pode ser abandonar o que prende o coração, as coisas que pesam a alma, e entregar o controle a Ele. E se essa palavra tocou você, eu te convido. Inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir que Jesus ainda chama pessoas comuns para viver algo extraordinário. Quando você faz isso, a mensagem do Evangelho alcança ainda mais corações e juntos espalhamos a luz da Palavra de Deus. E antes de encerrarmos, quero declarar uma bênção sobre sua vida. Que a paz de Cristo esteja sobre você hoje. Que o amor do Pai envolva sua casa, sua família, cada decisão e cada passo que você der. Que haja provisão em sua mesa, proteção na sua caminhada e esperança renovada em seu coração. Que assim como Pedro e seus companheiros deixaram tudo para seguir o Mestre, você também tenha coragem de confiar nele e que no seu lar a presença de Deus seja tão real quanto foi naquela manhã à beira do mar da Galileia. Amém.